Olhei duas pessoas conversando, sentado num canto na praça, e algo dentro de mim me fala, através da minha mente, aquelas duas pessoas estão falando sobre algo mais profundo, sobre filosofia, sentido da vida, e nesse momento estão falando sobre Nietzsche. Aquilo na minha mente. Eu falei, mas o que será isso? E fui até eles. Cheguei, me apresentei, disse que estava aguardando meu filho. Fui bem recebido pelos dois. E esses dois são os companheiros do livro Casamento do Ser. Quando eu cheguei lá e perguntei, o que vocês estão conversando? Qual é o assunto? Depois de me apresentar. Eles disseram, estamos falando sobre filosofia, sobre a vida, estamos falando sobre o Nietzsche. Eu percebi que aquilo que estava em mim, que falou em mim, era real. Era real. Numa dessa, continuamos conversando. Um papo agradável. Lá estava o Tarcísio Marcato e o Eval do livro Charles. O Eval Charles. Deu um pequeno lápis. E numa dessa, após alguns dias, talvez uma semana, o Tarcísio disse, olha, eu já tenho livros escritos sobre meditação, autoconhecimento. E o Eval disse, eu estou tentando, a minha vontade é ser um poeta. Ok, batemos papo. Passa-se um dia, eu tinha um livro aqui sobre poesia. William Blake. Gosto muito desse escritor, poeta, pintor, do ano mais ou menos 1750, por ali, o nascimento dele, 57, se não me engano. E tinha também livro sobre meditação, esse lado mais zen. Eu daí presenteei o Tarcísio Marcato com um livro disso, de meditação, e o Eval com o livro do William Blake. Ambos ficaram felizes por isso e nasceu a ideia de, por que não escrever um livro nós sobre esse outro lado que você pensa, disseram lá o Tarcísio e o Eval. Eu nunca me passou pela cabeça de escrever um livro. Pelo contrário. Nunca achei que pudesse. E nem tentei, e nunca me passou pela mente isso. Aí nasce a ideia do livro. Então eu tenho como referência o Tarcísio Marcato, pelos livros que ele já escreveu, tem 3 livros escritos, e o Eval, que ainda não tem, aqui no Brasil, se não me engano, tem em outro lugar, não lembro direito. Mas essa foi o início. Então pega-se esse lado do Tarcísio, mais do lado de meditação, o lado do Eval, a vontade de ser poeta, e com um pé também na Bíblia, questionamento sobre religião e etc. Então essa união de pensamentos do Tarcísio Marcato, do Eval Charles, e a minha visão sobre esse mundo, esse lado, nisso sai o livro Casamento do Ser. Eu, sinceramente, vou dizer que acho que peguei gosto por isso. Porque
Não pretendo escrever livros, viver de ser escritor de livros. Já tenho uma vida mais tranquila, na medida do que eu gosto e do que eu preciso. Vejo minha família também mais tranquila sobre isso. Do lado financeiro. Não tenho essa pretensão de viver sobre isso. Mas tenho sim a vontade de expor a maneira com que eu penso para agregar algo a mais. É um ponto a mais para que as pessoas tenham mais uma ideia. Não quero implantar a ideia. Eu quero que elas produzam a ideia. Mas é uma ferramenta para a produção de ideias, de novos pensamentos. Como eu li William Blake e alguns filósofos, tem ali coleção de filósofos, gosto muito disso. Então, como ferramenta para pensar, não para impor algo, mas como ferramenta para agregar mais pensamentos, mais maneiras de enxergar a vida e além da vida. Então, está a caminho o segundo livro. Este segundo livro é livro 2. Conversa. É uma conversa interna entre eu, mental, racional, e o eu, o lado invisível, o lado espiritual, o lado onde tudo emana para a matéria, para a emanação da matéria. Então há uma conversa, há uma prosa, há uns questionamentos, há umas respostas e há uma visão, uma interpretação da vida como um todo, o lado espiritual, o lado material. Por que isto acontece comigo? Eu me pergunto, para o eu espiritual. Baseado nessas questões é que está sendo formado o livro 2. Esse só como autor o Joel como autor. Por quê? Porque é uma visão minha. Então eu vou expor essa visão nesse livro 2. Espero que as pessoas leiam e tenham mais uma maneira de enxergar isso, enxergar o que acontece, ter um pouco mais de visão sobre a realidade, visão sobre o lado espiritual. Não como uma ideia fixa, mas como mais um ponto a se olhar, a se ver, mais algo para agregar um pouco mais. Então esse vídeo é para realmente explicar como nasceu o primeiro livro e como está a caminho o segundo livro. E aí, baseado nisso, eu me pergunto, quem é que dirige a minha vida? Eu, meu racional? Isso foi um acaso que aconteceu, há uma lei do acaso que nós não conhecemos, mas esse acaso segue-se uma lei. Por quê? Uma pessoa como eu, um pacato cidadão, normal, simples, sem grandes perspectivas, simplesmente um cidadão pacato como qualquer um, qualquer pessoa normal, tranquila, vivendo uma vida simples, o qual eu gosto dessa simplicidade. De repente algo muda a maneira de eu ver, a maneira de eu pensar, eu tomo uma atitude que nunca me passou pela cabeça. Nunca eu sequer imaginei eu estar na internet. Pelo contrário, eu gostaria de estar escondido. Essa era a minha visão, sempre, nunca aparecer. Aonde tem um monte de gente, eu ando pelos lados. Eu não quero me aparecer. Eu não quero expor.
Este era o meu pensamento. E por que algo muda? Por que algo de uma hora para outra muda? Quem que faz essa mudança? Não foi algo pensado e planejado. Foi um acaso. Então, por que isso acontece? Qual é o sentido disso? Então, percebo eu claramente que algo está acima desta visão minha, racional, mental, daqui. Algo comanda tudo isso. Tem algo além disso. Como é que transforma? Como é que uma pessoa que nunca pensou em fazer isso, de repente está fazendo isso? Estou tirando essa experiência de mim. Eu estou vivendo isso. Então, é algo que eu penso que se acontece comigo, também acontece com as pessoas. Será que elas percebem isso? Será que elas entendem isso? Será que elas são parceiro desse lado espiritual que comanda o material? Então, é isso que eu tento explicar no livro Casamento do Ser, como eu vou aprofundar, estou aprofundando um pouco mais esse lado espiritual, essa ação que vem do invisível para o visível e que modifica tudo aqui no visível, nesta carne, nessa mente. Há uma direção que você nem esperava e acontece. Será que se nós prestarmos mais atenção nesse lado, será que essa intenção que nós temos não é o que domina tudo, que pode mudar tudo? A vida, a maneira de ser, os gostos, ou imaginar o futuro? Há uma possibilidade imensa nesse lado espiritual. Há uma possibilidade de transformação real em como enxergar e ver e sentir. Há uma mudança no gosto mais íntimo, nossa. Percebo eu que quando eu olho para as pessoas, eu sinto algo diferente. Algo agradável, uma paz em mim. Eu olho para toda manifestação e percebo que tudo isso emana do invisível, vem para o visível e nada é perdido. Não consigo eu conceber que Deus possa colocar na manifestação algo que ele não escolheu, algo aleatório que ele não queria e isto aconteceu. Não consigo compreender isso. Eu consigo entender que todas essas pessoas que passaram por aqui, que estão passando por aqui e que vão passar por aqui, mesmo que na tua visão eles sejam errados, que você poderia muito bem a humanidade viver sem essas pessoas que foram cruéis, mas eu penso que nada, até esses que você imagina que são cruéis, foram cruéis e vão ser. Há uma escolha de Deus para isso, há um plano de Deus para isso. E que todos esses são escolhidos, nada vem para a manifestação material se não tiver uma escolha. Há uma missão a ser cumprida. E todos passarão por uma regeneração e voltará a Deus. Se não alcança essa compreensão aqui, provavelmente à frente sofrerá as causas das ações que praticou aqui, mas há uma regeneração a caminho para que se volte tudo a Deus como potência, para que exista de volta, ou mesmo para outra instância sem ter existência. Não sei como dizer sobre isso, mas o que eu posso realmente afirmar
que isto realmente, eu estou afirmando algo que está em mim, não estou afirmando o que o outro diz e o que o outro pensa ou a religião impõe. Eu estou dizendo que eu não vejo possibilidade de Deus errar, de colocar algo na manifestação que Ele não queira. A lei natural, mesmo que não acredite, mesmo que seja ateu, o ateu fala, não acredita em Deus. Acredita em quê, então? Não sei, acredito que tudo tem um fim, mas o fim também pertence a Deus. Esse desconhecido que o ateu disse que não conhece, eu chamo de Deus. Deus é aquilo, é algo que a gente não consegue imaginar, não consegue ter uma razão. Então eu coloco o nome de Deus sobre isso, sobre aquilo que está além da minha capacidade mental, mas algo em mim aponta para uma obra perfeita, mesmo com as imperfeições aqui, mas caminha-se a uma perfeição. Há um encaminhamento disso, há um porquê disso. Penso eu que se eu achar falha na manifestação, falha em Deus, esse lado que eu não conheço, e para mim Deus sempre tem que ser desconhecido. A gente pode entender algo, mas ele sempre será desconhecido, porque a potência dele como Deus é justamente o não conhecer. É justamente nós caminharmos para um lado onde a gente vai tendo a percepção, mas sempre terá um desconhecido. Imagina você, eu conheço Deus. Então você tomaria posição dele a um desconhecido. E toda a engrenagem, toda a mente, tudo o que existe, caminha e é organizado por esse desconhecido. Alguns cientistas descobrem algo aqui, algo ali, mas é imensamente maior, infinitamente maior o desconhecido do que se conhece. Então eu me apego, coloco toda a minha força nesse desconhecido. Prefiro ter uma amizade sincera com esse desconhecido, porque eu sei da potência dele. Seria eu ignorante, falta de inteligência, se eu pensasse o contrário, menosprezasse o desconhecido. Seria eu, até um certo ponto, ridículo. Se eu não percebesse que tudo o que se conhece vem do desconhecido. Até a próxima.